Esparta, famosa por sua disciplina imbatível e seu exército temido em todo o mundo grego, era considerada invencível. Mas, como toda grande potência, chegou o dia em que sua força foi desafiada por uma nova força: Roma. A pergunta é: como Roma, uma potência em ascensão, foi capaz de derrotar essa lenda da antiguidade? Se você ficou curioso, então fique comigo nesse vídeo que nós vamos entender como Roma, com a sua estratégia e poder, conseguiu destruir a supremacia espartana e mudar o destino da Grécia para sempre. Para entender como os romanos derrotaram Esparta, precisamos voltar ao ano de 371 a.C. Assim como toda potência, a queda de Esparta não aconteceu do dia para a noite. Por séculos, os espartanos dominavam os campos de batalha. Só que o que poucos imaginavam era que, lentamente, a supremacia de Esparta começaria a diminuir. A perda do poder de Esparta foi um processo gradual, iniciado após a Batalha de Leuctra, no ano 371, quando a cidade-estado enfrentou a sua primeira grande derrota. Em 6 de julho de 371, o campo de Leuctra, na Beócia, foi palco dessa batalha que reescreveu a história militar da Grécia Antiga. Ali, o exército tebano, comandado pelo estrategista Epaminondas, desafiou a supremacia de Esparta, até então considerada invencível. A vitória de Tebas não apenas abalou a confiança espartana, mas também introduziu uma inovação tática que reverberaria por séculos. O exército espartano, comandado pelo rei Cleombrotus I, contava com cerca de 10.000 hoplitas e 1.000 cavaleiros, totalizando aproximadamente 11 a 12 mil combatentes. Em contraste, as forças tebanas, lideradas por Epaminondas, eram compostas por cerca de 6.000 hoplitas e 1.500 cavaleiros, somando entre 7.500 a 8.500 soldados. Apesar da desvantagem numérica, os tebanos estavam prestes a demonstrar que a qualidade e a inovação poderiam superar a quantidade. A batalha teve início com um confronto entre as cavalarias, onde os tebanos saíram vitoriosos, forçando os cavaleiros espartanos a se retirarem para as linhas de infantaria. Em seguida, a ala esquerda tebana avançou com velocidade e força, rompendo as linhas espartanas e matando Cleombrotus I, o primeiro rei espartano a morrer em combate em mais de um século. A morte do rei desestabilizou completamente o moral espartano, levando à desintegração das linhas e à fuga das tropas. Os espartanos sofreram pesadas baixas, com estimativas variando entre 1.000 e 4.000 mortos, enquanto os tebanos perderam apenas cerca de 300 soldados. A vitória de Tebas não só desafiou a supremacia de Esparta, mas também marcou o início da hegemonia tebana na Grécia, um período que seria caracterizado por inovações táticas e políticas. Entretanto, essa ascensão também despertaria a resistência de outras potências gregas. E assim, enquanto Esparta se recuperava do golpe sofrido em Leuctra, uma nova força começava a emergir no horizonte grego, pronta para desafiar a ordem estabelecida. Isso porque, no segundo século antes de Cristo, Roma experimentava uma ascensão meteórica que transformaria para sempre o equilíbrio de poder no mundo antigo. Após a vitória decisiva na Segunda Guerra Púnica contra Cartago, a República Romana consolidou sua supremacia no Mediterrâneo Ocidental. O triunfo sobre seus rivais púnicos não só segurou o controle de territórios vitais, mas também colocou Roma na posição de maior potência militar e política da região. Esse sucesso, no entanto, era apenas o começo. Roma, com as suas legiões disciplinadas e uma estrutura política eficiente, estava prestes a expandir sua influência para o Oriente, onde as cidades-estado gregas estavam em um momento de fragilidade. A Grécia estava vivendo um período de instabilidade política e as várias cidades-estado como Atenas, Esparta e Tebas, embora ainda mantivessem uma rica tradição cultural, estavam fragmentadas e enfraquecidas após as guerras macedônicas e outras disputas internas. A Liga Aqueia, que era uma confederação de cidades-estado gregas que buscava manter a independência e a unidade da Grécia, começou a perceber a crescente ameaça de Roma. Ao mesmo tempo, Roma estava se expandindo pela região, inicialmente com objetivos comerciais e diplomáticos, mas logo seus interesses se tornaram mais agressivos.
Roma adotou uma política de proteção disfarçada, oferecendo ajuda militar e se aliando com algumas das cidades-estado gregas em momentos de necessidade. Só que esses acordos muitas vezes favoreciam Roma, que passava a influenciar as decisões internas dessas cidades e ganhava acesso às suas riquezas e territórios. Enquanto isso, Roma continuava a fortalecer sua posição na região, mantendo o controle crescente sobre as rotas comerciais do Mediterrâneo e construindo alianças com algumas potências locais. Roma, aos poucos, foi se tornando uma força militar tão poderosa que, ao se deparar com qualquer resistência, as suas legiões eram capazes de submeter rapidamente qualquer oposição. Além disso, Roma se tornou uma potência diplomática, criando uma rede de aliados e vassalos, enquanto intimidava aqueles que resistiam ao seu avanço. A partir da metade do segundo século a.C., a presença romana na Grécia se tornou cada vez mais forte. Roma não só se envolvia diretamente nas disputas locais, como também buscava dominância sobre as cidades-estado gregas que ainda conservavam certa autonomia. A Liga Aqueia, com a sua tentativa de unificar a Grécia sob uma única bandeira, acabou se tornando alvo do crescente poder romano. Enquanto Roma solidificava sua influência sobre o mundo grego, a Grécia se preparava para ver o seu destino nas mãos de uma nova potência que estava se impondo com um poder incomparável. No ano 146 a.C., Roma já não era mais uma potência em ascensão. Ela era uma potência que moldava o destino de todos ao seu redor. A Liga Aqueia resistia com todas as forças à crescente sombra romana. Mas Roma, implacável, não permitiria que nenhum poder desafiasse o seu domínio. Tudo começou quando a Liga Aqueia, temendo o crescente poder de Roma, decidiu atacar Esparta. Esparta era aliada de Roma naquele momento e era vista pela Liga Aqueia como um obstáculo ao seu sonho de unir a Grécia sob a sua bandeira. Em resposta a essa ousada ação, Roma, com a mesma estratégia que havia usado contra tantos outros povos antes dela, enviou seu exército com um único objetivo: esmagar a resistência e pôr um fim ao último vestígio de autonomia grega. A tensão se espalhou como um incêndio. O cônsul romano Lúcio Múmio Acaico foi encarregado de lidar com a situação. Múmio marchou sem pressa, mas com determinação. As cidades que encontrou pelo caminho caíram uma atrás da outra, como dominós. Nenhuma cidade da Liga Aqueia conseguiu resistir ao avanço imbatível das legiões romanas. Era só uma questão de tempo até que ele chegasse ao epicentro da resistência, que ficava em Corinto. E a destruição da cidade de Corinto foi um espetáculo devastador. Roma não poupou nada. A cidade foi saqueada, incendiada e destruída. Os homens, aqueles que não haviam caído no campo de batalha, foram mortos ou feitos prisioneiros, enquanto mulheres e crianças foram vendidas como escravos. Roma não só conquistou a cidade, mas apagou a existência de um dos maiores centros culturais da Grécia, como se quisesse apagar sua própria memória da sua resistência. Com a vitória esmagadora de Roma, a Liga Aqueia foi dissolvida e a Grécia foi oficialmente incorporada à República Romana. O que antes era um conjunto de cidades independentes com a sua cultura e suas tradições, agora estava sob o peso do poder romano. A Grécia foi dividida em duas províncias, Aqueia e Epiro. E a cidade de Corinto, que havia sido destruída, seria reconstruída mais tarde por Júlio César, mas agora sob o controle romano. A Guerra Aqueia, então, não foi só o fim de uma guerra, foi o fim de um sonho grego de independência. Com a queda da Liga Aqueia, Roma se estabeleceu como uma força incontestável do Mediterrâneo Oriental. Mas e que dizer de Esparta? Então, após a destruição de Corinto, Esparta, que havia sido uma das cidades mais temidas do mundo grego, enfrentava uma realidade bem diferente. A Grécia, agora sob o domínio romano, experimentava uma transformação profunda, e Esparta não tinha mais forças para resistir à crescente pressão romana. Depois da Guerra Aqueia, a cidade acabou sendo absorvida pelo território romano. Mas, ao contrário de outras cidades gregas, Esparta não foi destruída nem saqueada por ser uma aliada dos romanos. Os romanos entenderam o valor simbólico de Esparta. Mesmo sob o domínio romano, a cidade continuou a manter certa independência, mas com um papel bem diferente daquele que teve durante o auge da sua história.
Já não havia mais guardiões espartanos marchando pelas ruas, nem um exército imbatível pronto para a batalha. Durante os séculos seguintes, Esparta viu o declínio definitivo da sua influência política e militar. A cidade perdeu a sua importância estratégica, sendo gradualmente esquecida, enquanto Roma se espalhava pelo mundo. O que restou de Esparta foi a história e as lendas que continuaram a inspirar a cultura romana, mas sem jamais recuperar a força que um dia ela teve. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou deixar aqui de lado uma outra sugestão de vídeo para você assistir. E não se esqueça de deixar aquele like e também de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito.